Bem-vindo à IMR Online, uma nova experiência. Graça e paz, boa noite, saúdo a amada igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração para ministrar para a igreja nesta oportunidade é uma palavra que vai falar sobre a eternidade. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não fomos criados para fazer a nossa vontade. Fomos criados para fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Já estamos salvos por Jesus Cristo. Ou seja, o que nós fazemos não é para ganhar a salvação. Ou seja, o que fazemos é para não perdermos a salvação. Porque não fazemos por obrigação, mas nós fazemos por gratidão. Se eu perguntar para você, o que você precisa fazer para ser salvo, qual vai ser a resposta? Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Você pode me dizer, mas irmão, para ser salvo, eu preciso ir na igreja, eu preciso falar a verdade, eu preciso me comportar bem diante das pessoas, da minha família, diante das pessoas do meu trabalho. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ou seja, automaticamente quando nós dizemos que nós precisamos fazer algo para ser salvo, nós precisamos tomar muito cuidado se ao dizer que nós precisamos fazer alguma coisa para alcançar a nossa salvação, nós não estamos invalidando o sacrifício de Jesus Cristo, que é um sacrifício que é suficiente para nos purificar de toda a impureza, para nos lavar de toda a sujeira e maldição do pecado. O sacrifício de Jesus foi e continua sendo suficiente, igreja. Não merecemos nada, não temos o direito de nada. Todo mundo está vivo até hoje e ninguém consegue explicar por completo como. E sabe por quê? Porque é de graça. É de graça que nós recebemos a nossa salvação. Simples assim. O ser humano ele não consegue entender a essência do significado dessa palavra, porque para nós a vida tem um preço, mas para quem a criou, ela não tem preço. Porque o nosso Criador ele é infinito, ele é eterno, ele nos criou para sermos eternos, assim como ele também é eterno. E eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 10, que está escrito assim: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Vamos orar por um momento. Pai, eis aqui a sua santa palavra. Pedimos neste momento a direção do seu Espírito Santo. Eis-me aqui como seu filho, como teu servo, como ministro da sua palavra. Me coloco como um instrumento nas suas mãos
e peço ao Senhor que o Senhor venha me usar para que a sua vontade seja satisfeita aqui neste momento, Senhor. É pelo que oramos e te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Não podemos conquistar a salvação porque Jesus já conquistou, mas podemos perder se não garantirmos através da purificação e santificação, que vai mostrar para o mundo como é uma vida pura, como é ser o sal da terra, como é ser a fonte no deserto, a luz na escuridão. Louvado seja Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos apontar para a eternidade. Não estamos nos esforçando para alcançar a salvação, porque já está garantida por Jesus Cristo, mas estamos nos esforçando para não perder a salvação. Observe a orientação do homem mais sábio que já existiu, o rei Salomão. Não houve na história um homem tão sábio como ele. E no mesmo capítulo de Eclesiastes, no capítulo 3, só que desta vez no versículo 12, olha só o que o sábio nos ensina através da sua experiência, através de tudo aquilo que ele adquiriu ao ser agraciado pelo nosso Deus com uma grande sabedoria. E ele chegou a esta conclusão. Eclesiastes 3, versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque somos perfeitos, mas estamos debaixo de uma maldição do pecado e da morte, que já foram vencidos na cruz. Por isso nós temos que esperar tudo que foi determinado por Deus. Não somos o propósito. Nós temos que ter isso em mente, igreja. Nós não somos o propósito, mas nós fazemos parte do propósito. Propósito este que tem para nós uma vida eterna, uma vida de abundância, uma vida de amor, uma vida de paz por toda a eternidade. Então tudo o que está acontecendo não é o fim. E a palavra de encorajamento que eu quero dizer para você nessa noite é que é só o começo. Tudo isso que está acontecendo é o começo da nossa volta para casa. Nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para ter fim, nós fomos criados para sermos eternos, juntos com o nosso Pai, o nosso Criador. Por isso somos seres eternos, não podemos recusar este presente que está diante de nós agora. E você sabe por que o aqui e o agora se chama presente? Você já se fez essa pergunta? Você sabe por que o nosso aqui e agora se chama presente? Porque é um presente de verdade. Porque é um presente que nos é dado em todo o tempo. Porque é um presente que o nosso Pai, o nosso Criador, nos dá todos os dias. E Ele está dando para mim e para você aqui e agora, nesse momento. Porque é um presente de verdade. Se eu perguntar para você qual é o preço da nossa vida, será que a gente tem noção qual é o preço da nossa vida? Essa vida que está dentro de nós é eterna. E sabe por quê? Estamos vivos em Deus, porque Deus é eterno. Somos seres eternos, nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para pecar, nós fomos criados para viver em santidade, porque o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele também é santo. E neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 26, para não tomar mais o tempo. Eu já vou fazendo a leitura e você vai acompanhando comigo aí. Então em Atos, no capítulo 17, nós vamos entender porque nós somos seres eternos, porque nós fomos criados
em Deus, nós fazemos parte, nós participamos de toda a criação e nós estamos totalmente conectados ao nosso Criador. E esta palavra ela é maravilhosa e ela nos revela essa verdade que está escrito assim, Atos 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Esse é o versículo chave. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas, também somos descendências dele. Glória a Deus, dá glória a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus por isso? Ou seja, nós fazemos parte do Criador, nós participamos com Ele de toda a criação e nós estamos diretamente ligados a Ele, estamos conectados nele. Portanto, toda essa vida, tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa geração, nós não podemos nos assustar, nós não podemos temer, mas nós temos que ser encorajados a olhar para o fim desta vida como um começo de uma vida eterna, como o início de uma vida nova, uma vida limpa, uma vida pura de todo pecado, de toda sujeira, de tudo aquilo que não faz parte do propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Então a palavra de encorajamento que eu quero trazer para você nessa noite é uma palavra que diz para você: tenha bom ânimo, não desanima, não precisa olhar para essa situação e se assustar, porque nós fomos criados para viver eternamente com o nosso Pai, com o nosso Criador. Por isso eu digo para você neste momento: tenha fé, tenha bom ânimo, não desanime, tenha força, tenha esperança e creia nas palavras do nosso Deus, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E eu digo para você, no versículo 28 está dizendo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós estamos conectados em Deus, nós estamos ligados em Deus. Ou seja, tudo aquilo que está ligado em Deus, tudo aquilo que está conectado nele, só pode ter uma existência infinita, só pode ter uma vida eterna. E aqueles que se recusarem a viver esta vida eterna, eles terão aquilo que escolheram, simplesmente o fim da sua vida. Mas nós, crentes, nós temos que ter a fé e a esperança que a morte não é um fim, mas a morte é um começo. E eu digo para você que Deus, Ele já nos deixou tudo antes já pré-determinado, porque Ele, como um Deus todo-poderoso, nos garantiu através da sua palavra, nos garantiu através dos seus sinais e prodígios, de todas as maravilhas, que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Tanto é que Ele nos deixou o seu testamento. Você sabe qual que é o significado de testamento? O que é um testamento e para que ele serve? Por que Antigo e Novo Testamento? Quando que um testamento começa a valer? Primeiro, um testamento ele é uma garantia de que quando o testador morrer, tudo aquilo que está em posse do testador, em poder do testador, ele pode ser transferido àquele a quem o testamento pertence. E aí eu digo para você, quando morre o testador é que o testamento começa a valer. E aí eu digo para você, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele é o Criador da nossa vida, Ele é um Deus eterno. E aí eu digo para você, o que Ele pode nos dar de mais precioso, de mais valioso, o que Ele pode nos legar através do seu testamento? Eu digo para você, é a nossa vida eterna, é uma vida por toda a eternidade, porque quando morre o testador, começa a valer o testamento. Agora eu vou deixar uma outra pergunta para você: e quando o testador ele ressuscita, o que acontece depois? Nós temos que glorificar a Deus por isso, glória a Deus, porque o testador ele morre
e garante a validade do testamento. E quando o nosso testador ele ressuscita, ele nos garante uma vida eterna, uma vida por toda a eternidade. Aí eu digo para você agora, e quando o testador ressuscita, nós glorificamos a Deus e nós podemos dizer para a morte: aonde está, ó morte, a sua vitória? A prova definitiva da nossa eternidade está na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa principal referência. Jesus Cristo é a nossa principal esperança. Ele já andou por essa terra e já disse tudo o que nós precisamos fazer. Porque estamos no ano de 2021. Você já se parou para se perguntar? Você já se fez essa pergunta? Por que estamos no ano de 2021? O que significa esta marca no nosso calendário? Nos livros de história nós vemos sempre a sigla AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele dividiu o tempo e ele marcou a história. Porque o AC ele significa antes de Cristo e o DC ele significa depois de Cristo. Então quando nós olhamos para o calendário e vemos o ano de 2021, nós confirmamos e temos a certeza de que há 2021 anos atrás, Jesus Cristo ele morreu por mim e por você. E ele está neste momento esperando a nossa redenção, o nosso arrependimento. Nós precisamos nos voltar para ele. E aí eu digo para você que toda vez que você olhar para esta data, você precisa entender que marcou a passagem de Jesus Cristo sobre essa terra, seu ministério público, a sua morte e sua ressurreição, que nos garantiu uma vida por toda a eternidade. Eu peço a você que neste momento, que você esteja bem atento a tudo o que está acontecendo, porque nós fomos criados para viver eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, sob o governo de Jesus Cristo. Então, o que nós podemos fazer diante de tudo isso que está acontecendo nos nossos dias? Nós temos que ter calma, nós temos que esperar no Senhor e nós precisamos ter fé, acreditar até o fim, acreditar que o nosso Senhor, Ele irá nos salvar, porque Ele já nos garantiu isso quando Ele ressuscitou no terceiro dia. Então quando nós olhamos para o calendário, toda vez que você olhar e ver a marca de 2021 no calendário, nunca se esqueça que foi o ano em que Jesus Cristo Ele morre, e Ele ressuscita, e Ele deixa a garantia e o valor do seu testamento, mas uma garantia de uma vida eterna, a garantia de uma vida por toda a eternidade. E eu digo para você neste momento, já caminhando para o final, em Eclesiastes no capítulo 3, o sábio, ele nos diz, a partir do versículo 14, que está escrito o seguinte: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Ou seja, sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Glória a Deus. Glorifique a Deus por isso. O homem mais sábio que já viveu sobre essa terra, o homem mais sábio que já existiu, ele deixou registrado no livro de Eclesiastes essas palavras de sabedoria que nos garante uma vida eterna. O Senhor, Ele colocou o senso de eternidade no nosso coração, mas nós somos pequenos demais para entender um Deus tão grande. Então não perca sua esperança, não perca sua fé. Nesses dias, ore mais, busque mais, se fortaleça mais e tenha esperança, porque não é o fim, é só o começo. E eu digo para você que é daqui para sempre. Que venha a nós o seu reino, Jesus, e que a sua vontade seja feita, hoje e para todo sempre. Eu agradeço a grande oportunidade e me despeço dos irmãos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.